Olá pessoal, bem-vindos ao Yoga. Hoje vou falar um pouquinho sobre os asanas, as posturas psicofísicas. Então, nós temos 8 passos no caminho do Yoga, né? Então, tem algum vídeo anterior que eu já falei sobre os yamas e niyamas, que são os preceitos éticos e morais, um código de conduta que nos auxilia na nossa prática física e na nossa vida para trazer mais paz mental, serenidade e lucidez e clareza mental. E então, esse caminho de 8 passos, né, a gente tem que percorrer aos poucos e ir praticando essas ações, essas atitudes, né. E os asanas é o terceiro passo desse caminho. Então, a gente tem yamas e niyamas e o terceiro é asanas. O quarto é pranayama, que depois eu falo. Então, as posturas que a gente conhece muito bem, né, todo mundo já viu fotos, já viu vídeos de pessoas praticando, enfim. O que as posturas vêm nos auxiliar, né? Além de todo esse arsenal de efeitos colaterais que a gente chama, né? Que é força muscular, flexibilidade no quadril, flexibilidade na coluna, flexibilidade nos músculos, né? Mobilidade articular, né? Consegue atingir músculos bem mais profundos, assim, né? Então, além de nos conectar com a respiração, que é o que faz a purificação do sangue, né? Que é também uma forma de excreção, né? A exalação, ela consegue acalmar a nossa mente. E então a gente tem, dentro da prática física, a gente tem um passo a passo, né? A gente começa fazendo Surya Namaskar, depois a gente faz posturas de pé, sentadas, deitadas, e vai indo para o relaxamento final, onde a gente também aprende a concentrar a nossa mente, aprende a relaxar músculo por músculo, né? Aprende a concentrar a nossa mente em região por região, para que depois, quando a gente esteja preparado para entrar num estado meditativo, a gente tenha mais facilidade, né? Em se concentrar num único ponto. Então, as posturas, é bom sempre a gente ter na mente que a gente faça com uma postura, com uma intenção de aconchego, de olhar para dentro, de se observar, né? Como eu me sinto quando eu faço tal coisa, quando eu tenho um desconforto, como é que eu reajo nesse desconforto. Então é uma experiência sensorial, uma experiência que a gente começa a compreender como é que está meu alinhamento, será que eu estou fazendo mais força de um lado, fazendo mais força de outro. Então é uma atitude de observação, né? É uma atitude de meditativa também, né? De observar que músculo que está alongando, então aquela dorzinha que está ali, aquele músculo que está rígido, aqueles ligamentos que estão encurtados, e a nossa mente vai direto naqueles pontinhos. Então não tem como a gente fazer uma postura de equilíbrio e ficar pensando em outra coisa, né? Então nas posturas existem técnicas que a gente vai incorporando aos poucos, né? Mês a mês, ano a ano, e a gente vai se tornando especialista em aplicar aquelas técnicas, né? Porque de primeira, assim, eu não consigo fazer uma contração dos esfíncteres na primeira vez, eu tenho que fazer várias vezes. De primeira eu não consigo fazer a respiração com a contração da glote, eu tenho que treinar várias vezes, né? Eu não consigo fazer uma invertida na primeira aula, eu tenho que praticar outras coisas aí, né, para atingir depois a invertida, e assim vai. Então tem a visão, que a gente usa bastante, o foco ocular para nos ajudar, né, e também acalmar os impulsos da mente. Tem as contrações internas, os feixes energéticos, que também estão fazendo a ativação dos chakras, a consciência dos chakras. E tem a respiração, que é o que une o corpo à mente, né? Então, existe um percurso, né? Um caminho a se seguir, e as posturas são sempre uma oportunidade da gente olhar para dentro, se conhecer melhor, né? E perceber quais são as minhas intenções, como eu me movimento, né, naquele dia. Eu estou mais cansada, eu me movimento de um jeito, eu estou com mais energia, eu me movimento do outro. Que consciência eu tenho quando eu tento subir o meu pé um pouco mais alto, né? Se eu sou mais flexível, eu tenho que ter mais cuidado, porque uma perda de consciência pode acarretar em se machucar, né? Então não é porque é yoga que não vai se machucar. Qualquer movimento que a gente faça, qualquer atividade física que a gente faça, tem um risco em si
e se machucar, né? Até se eu caminhar, se eu for andar aqui na calçada, eu posso virar o meu pé num buraco que tem na calçada, né? Então, quando eu tenho uma lesão e eu venho praticar yoga, eu vou primeiro dar atenção para essa lesão, reabilitar esse ponto, né? Não ficar ali cutucando mais, né? Desgastando mais a região. Não, eu dou um passinho para trás. Posso praticar yoga, mas eu vou cuidar dessa região. Se o meu corpo já tem saúde, eu vou praticar o yoga para me manter com essa saúde, né? Então, percebe, tem vários modos de praticar, né? E não é porque assim, hoje eu estou um pouco triste, hoje eu não estou muito afim, que eu não posso praticar. Ao contrário, quando tu não tá bem, é que tem que praticar. Porque quando a gente tá bem, é muito fácil, né? Daí a gente faz, vai lá com alegria e tal. Mas como é uma terapia, como a gente vai mobilizar o nosso corpo, né? Vai estimular os nossos hormônios, vai estimular os hormônios da felicidade, vai contrair, vai ativar os nossos centros de energia, vai ativar nossas células, vai purificar nosso corpo. Então é muito bom que a gente pratique quando a gente não está afim, quando a gente está num dia triste, quando a gente está com alguma coisa, muita tensão, né? Então pratica, presta atenção na respiração, pega mais leve, mas faz a tua ação, faz a tua purificação, né? E você vai se sentir melhor, com certeza. Certo? No próximo eu falo sobre os pranayamas. Obrigada. Até a próxima.